Cada parte da nossa vida é composta por uma história. Temos história da nossa infância, história na escola, história da nossa adolescência, nossa juventude, quando casamos, os nossos filhos, empregos, enfim, a vida é feita por camadas de histórias. Hoje eu quero trazer para vocês uma parte linda da minha vida, que é a minha história com crochê. Fique aqui comigo que eu quero compartilhar com você tudo que já aconteceu comigo dentro desse mundo do crochê. Oiê, amigas e amigos crocheteiros, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui um assunto que particularmente eu amo. Porque quando eu vejo alguém contar a história aí sobre o que passou com o crochê, a sua vida aí no crochê, assim, eu acabo me identificando com essas pessoas, sabe? Parece que são histórias que se cruzam, né? Então, assim, nós que somos artesãs, né, de qualquer ramo aí, mas aqui especificamente do crochê, né, que nós estamos falando sobre o crochê, a gente acaba se identificando muito com as histórias uma da outra, tá? Hoje eu vim aqui contar a minha história, tudo que eu passei, se eu já desisti, se eu não desisti, qual é aí a minha situação no crochê, tá certo? Então é o seguinte, ó, para começar, eu quero dizer a vocês que eu iniciei no crochê muito cedo. Aquela história, né? A maioria das meninas crocheteiras aí começaram cedo. Eu fui apresentada ao crochê aos 11 anos de idade. Aliás, antes de 11 anos de idade. Eu comecei a fazer crochê com 11 anos de idade. Mas antes eu já via, né, as pessoas fazendo crochê e eu ficava assim maravilhada. Quando eu via, maravilhada. Eu achava a coisa mais linda do mundo. Cada ponto que as pessoas faziam, eu ficava assim, sabe, achando coisa de gente do outro mundo. Eu assim, quando eu era criança, jamais imaginei que eu fosse aprender a fazer crochê, né? Mas o que que acontece? Minha mãe tinha uma colega e essa amiga dela fazia crochê. E eu era muito amiga das filhas dela, né? A gente tinha ali uma amizade muito legal. E eu tava sempre na casa dessa pessoa, dessa mulher. E ela fazendo crochê, eu olhando, ficava ali encantada com tudo aquilo ali que ela fazia e ficava muito observando. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de aprender sozinha, sabe? Eu gosto de estudar sozinha, não tenho problema de estudar aí online. Essas coisas para mim não tem problema, porque eu gosto muito de aprender só. E ela fazia crochê e eu ficava olhando aquilo ali. Certo dia, estava eu na casa dela, brincando como sempre com as meninas. O nome dessa pessoa é Francisca. Eu já quero deixar aqui um beijo muito grande para ela, dizer para ela que você mudou a minha vida, tá bom? Eu acho que a Francisca, ela não tem a noção do que foi o crochê para mim, do que ela fez para mim, por mim, me ensinando a fazer os pontos básicos do crochê. Ela me ensinou paciência, ela me ensinou calma, ela me ensinou persistência, ela me ensinou não desistir. Tudo isso através do crochê, logo na minha infância. Então, queria dizer a você, Francisca, maravilhosa, que você foi uma pessoa excelente, maravilhosa na minha vida e que eu nunca vou me esquecer de você, tá bom? Então, aqui mudando, né? Indo aqui para o foco, eu quero dizer a vocês que eu estava na casa dela, brincando com as minhas colegas, e ela estava ali fazendo uma peça. Nessa época, estava muito em alta cintos de crochê feita com lacres de latinha de refrigerante, sabe? Estava muito em alta na época.
E assim, quem for desse tempo vai lembrar. Quem for dessa época do crochê vai lembrar. Eu não tenho nenhuma referência aqui, mas eu posso deixar uma foto, sabe, de referência desse cinto, para vocês terem uma ideia de como era. Hoje em dia não se vê mais, né? Mas na época era uma febre. E ela estava produzindo um cinto desse aí. E o que ela estava fazendo? Apenas pontos baixos. Elas faziam em volta daqueles, né, dos anéisinhos, pontos baixos, pontos baixos. E eu ficava olhando, observando aquilo ali, cada movimento. Ela recebeu uma pessoa, né, e foi atender. Enquanto isso, ela deixou o crochê para lá. E eu, nisso que eu vi, eu fui lá e peguei o crochê dela e comecei a fazer aquilo ali sozinha, minha gente. Vocês acreditam que saiu o ponto baixo certinho? Quando ela voltou, ela olhou para mim e perguntou: "Você que estava fazendo?" Eu disse que sim. Aí ela olhou ali, né? Viu que eu tinha ali um jeito, mas lógico, assim, ela era uma querida, ela não brigou comigo porque não estava bonito os pontos, não era o mesmo ponto dela, né? Até mesmo porque foi a primeira vez que eu tinha pegado uma agulha de crochê para fazer. E ela olhou aquilo ali e começou a me ensinar a fazer as coisas. Ela me ensinou a fazer a correntinha, o ponto baixo e o ponto alto. E eu, sem dinheiro nenhum na época, ela me deu uma agulha e me deu um rolinho, uma quantidade de linha ali. Ela trabalhava com linha de polipropileno e foi com essa linha que eu comecei a trabalhar com crochê. Era difícil para mim porque a linha de polipropileno, vocês sabem que é uma linha mais difícil, é uma linha ali que, dependendo da agulha, engancha muito, e eu não tinha prática, sabe? Mas eu fui guerreira e consegui aprender a fazer o crochê com aquilo ali. Eu fui-me embora, ela me deu aquela linha, aquela agulha. Eu ia lá e fazia um monte de trancinha, um monte de correntinha e desmanchava. Ia lá, fazia um monte de correntinha, desmanchava. Desmanchava não é porque eu queria treinar, apesar de estar treinando. Eu desmanchava porque eu não tinha mais linha e era aquilo ali que eu tinha para trabalhar. Então eu fazia um monte de correntinha, desmanchava, fazia correntinha, fazia ponto baixo, desmanchava, fazia as correntinhas, fazia ponto alto, desmanchava. E ali eu estava treinando, né, fazer o crochê. Aí tá, depois disso, né, depois que ela me deu essa linha, que eu comecei a fazer o crochê, os primeiros pontos ali. Sei que não era bonito, mas era o que eu tinha, era o que eu podia fazer. Eu comecei a comprar as minhas próprias linhas. Que linha era essa? Eu comprava linha Clea. Vendia na época uns rolinhos de linha, sabe? Umas bolinhas de linha assim, desse tamanhozinho assim, ó. E na época, me lembro até hoje, era 50 centavos. E todo o dinheiro que eu fazia era para comprar essas benditas linhas Clea. Então eu comprava ali rosa, amarelo, azul. E para mim aquilo ali era a minha variedade de cor. E eu fazia bastante toalhinhas para minha mãe. Fazia aquele monte de toalhinhas, né, para ela, e ela gostava, adorava o que eu fazia. Só que eu fazia toalhinhas simples, né? Não tinha noção de ponto, não tinha noção de espaço, não tinha noção de nada. Na época não existia YouTube. Hoje em dia tudo a gente consegue aprender no YouTube, todos os passo a passo, quantidade de correntinha que é necessário para você fazer uma peça, quantidade de pontos altos necessário para você fazer outra peça, sabe? Tudo hoje em dia você já pode começar e já aprende a fazer, entendeu? Você começa o crochê e você já aprende a fazer um tapa, já tem noção das coisas, porque você vai ter uma videoaula ali, vai ter alguém te orientando.
eu não tinha, porque além dessa colega da minha mãe, eu não tinha ninguém. E ela tinha as coisas dela para fazer, né? Ela me ensinou a fazer o crochê, mas também não me deixou ali, sabe, tranquila. Me deixou livre para eu fazer o que eu quisesse. Porque eu era uma criança, né? E ela não ia me sobrecarregar com nada. E eu fazia essas coisas da minha cabeça, saíam umas coisas lá, saía. Eu fazia da minha cabeça, fazia assim, mais telinha, ponto telinha, entendeu? Fazia uns quadradinhos assim de telinha, ia lá e fazia um biquinho simples, ou então fazia toalhinha só de círculo, do meu jeito, com os meus pontos, mais ponto numa carreira, menos ponto em outra, entendeu? E era assim que eu trabalhava. E certo, foi passando o tempo, né? O meu tio ele acabou casando com uma moça que ela sabia fazer crochê também. Daí ela já me ensinou algumas outras coisas. Logo quando eu aprendi a fazer essas coisas, eu já comecei a empreender no crochê. Mesmo criança, sabe? E mesmo sem ganhar dinheiro com isso, porque as pessoas compravam para me incentivar, né? Uma pessoa ou outra era ali, não era lá tanto assim, mas eu lembro que eu fazia imãs de geladeira e vendia por 50 centavos meus imãs de geladeira. Fazia e vendia um ou outro. Não dava dinheiro, né? O dinheiro que me dava eu comprava linha. Fazia também algumas xuxinha, sabe? Xuxinhas para prender cabelo. Eu não sei como é que vocês falam na região de vocês, né? Cada região é de um jeito. E eu fazia aquelas xuxinhas e saía vendendo por 75 centavos. Era uma que na época também, eu posso deixar uma foto para vocês verem, porque na época também era febre, sabe? Elas eram feitas só com correntinhas, um monte de correntinhas, e a gente só fazia ali, fazia com pontos baixos, né? O elástico, envolvia o elástico com pontos baixos e fazia um monte de correntinha, sabe? Vou deixar a foto aqui para vocês verem. O pessoal vai lembrar, vocês vão saber qual tipo de xuxinha era essa. Fazia aí uma coisa ou outra, vendia, né? Não era lá nessas vendas, mas eu já era empreendedora no crochê nessa época. Já me considerava uma empreendedora nessa época. E tá, foi passando o tempo, né? Eu nunca fazia, vendia, né? Alguma coisa ou outra, mas não era nada assim que eu quisesse pra minha vida. Pra mim era mais um hobby, né? Pra mim era um hobby. Eu amava fazer crochê e eu amava criar, e pra mim era, sabe, o que me importava. Certo. O tempo foi passando, eu fui crescendo, minha vida foi, né, indo aí para caminhos diferentes, virei adolescente, jovenzinha, e a minha vida era mais na igreja, tá? Passei da adolescência, me casei aos 18 anos, e daí eu já não fazia mais crochê nessa época. E eu comecei a trabalhar em uma papelaria, e nessa papelaria a dona começou a comprar barbantes. E quando ela comprou barbantes, né, veio para mim a vontade de fazer crochê de novo. E eu sempre falava, eu sei fazer crochê também, só que assim, eu não fazia mais crochê. Não, nem tinha mais nada de crochê, não tinha linha, não tinha agulha, não tinha nada nessa época. E ela começou a vender barbantes e as agulhas, né, mais grossas. E até então eu não tinha ainda trabalhado com barbantes, porque o que eu já havia feito de crochê era com linha de polipropileno e com linha Cleia. Só isso que eu tinha de referência de linhas, né? Então, eu falando ali que sabia fazer crochê, a menina que trabalhava comigo falou bem assim, então faça para mim um tapete. Eu falei, faço, qual modelo você quer? Ela falou assim, eu quero um tapete de coração. E eu nunca tinha feito tapete.
Nunca. Foi a primeira vez que eu fui inventar de fazer um tapete. Mas ela tinha a referência, porque ela já tinha um tapete de crochê de coração e ela me trouxe um tapete e falou assim: olha, eu quero 2 tapetes como esse aqui. Você faz para mim? Eu disse: faço. Ela me deu, eu comprei o barbante, peguei o barbante lá na papelaria mesmo e peguei a agulha. Eu peguei o barbante número 8 e peguei uma agulha de 3 milímetros. Para vocês verem como era, sabe, a noção. Eu não tinha noção nenhuma. Hoje em dia eu trabalho com fio 6 e agulha 3,5, né? E na época eu trabalhei com fio 8 e com agulha número 3. Mas assim, enfim, como eu já sabia fazer crochê, eu peguei a referência do tapete dela e fiz 2 tapetes. Cobrei R$ 20 em cada e ganhei ali R$ 40 com esses 2 tapetes. Então, assim, na época eu vendi por um preço bom, né? Porque foi, deixa eu ver, há 15 anos atrás. 15 anos atrás eu vendi 2 tapetes por R$ 40. Então, tendo em vista, né, hoje em dia aí eu tô vendendo tapete R$ 30 ainda. Então, na época foi, né, lucrativo para mim isso aí. Então, eu fiz esses 2 tapetes e também parei. Não fiz mais. Minha vida foi seguindo aí. Tive filhos, tive o meu primeiro filho, minha segunda filha e o meu terceiro filho. Quando eu tive o meu terceiro filho, eu estava, né, a gente já estava morando na chácara, no interior de Goiás. Eu sempre fui do Goiás. E nessa época a gente foi para o rural, morar numa chácara. Moro lá até hoje, tá? Mas assim, pra mim eu ainda não tinha morado em chácara, sabe? Não tinha morado ainda. E pra mim, eu achava um pouco entediante, sabe? É legal, eu gosto de ir lá, mas eu na época achava entediante. Por quê? Porque eu estava sem trabalho. Tava ali com as crianças pequenas, né? E a gente sabe que quem é mãe, dona de casa, a gente, né? A gente ama a família da gente, a gente ama os filhos da gente, mas a gente tem hora que tá ali, sabe, meio estressada de tantos afazeres de casa, tanta coisa pra fazer. E lá eu não tinha nada para fazer, além de cuidar da casa e cuidar dos filhos e toda a rotina, né, de uma dona de casa. Eu não tinha nada para fazer. Então eu falei, eu quero voltar a fazer crochê de novo. Falei pro meu marido, olha, eu quero fazer crochê de novo. E ele me comprou os barbantes, os primeiros barbantes, para eu começar a fazer tapetes. E quando eu quis fazer tapetes, eu não queria fazer para vender. Eu queria fazer para mim, sabe? Para passar tempo. Eu queria fazer tapetes para mim, lá para casa, para minha mãe, para minha sogra. Na minha cabeça era isso que eu ia fazer. Porém, a minha cunhada veio do Mato Grosso e ela me deu uma ideia. Ela falou assim: olha, Paulinha, por que que você não vende? Porque lá no Mato Grosso a gente tinha uma vizinha e ela fazia uns tapetes lindos e vendia esses tapetes e vendia bastante. Aí eu pensei, olha só, já é uma forma de empreender, né? Já pensei, já é uma forma de ganhar um dinheirinho. Então ela fez isso, me deu essa ideia, me passou um vídeo para o meu celular. Era um vídeo do YouTube, mas assim, esse vídeo foi compartilhado para o meu WhatsApp. Aí eu, né, do meu celular, lá do WhatsApp, eu era compartilhada, aí foi pro YouTube. E esse tapete é um tapete que eu fiz aqui o passo a passo dele. Porque foi o primeiro tapete que eu fiz, assim, depois de muito tempo, né? Quando eu voltei a fazer crochê, esse foi o primeiro tapete que eu fiz. E eu tenho, assim, uma estima muito grande nesse tapete. E é uma pena muito grande que eu não lembro o canal
pela qual eu fiz esse tapete, gente. Eu não lembro o nome da artesã e eu não lembro o canal, mas eu fiz ele pelo YouTube e eu fui procurar depois, né? Eu ia procurando e não encontrei mais. Aí quando eu fiz e falei que eu não me lembrava mais, as pessoas me deram alguns canais aí, mas não era esses canais, era um canal um pouco mais antigo, sabe? E esse tapete eu não encontrei mais, né? Igual eu digo, talvez tenha alguém que tenha, que saiba, mas eu não sei qual é esse canal mais e não lembro mais o nome da artesã. Mas ela ensinava tão perfeitinho, sabe? Ela, ponto por ponto, ela ensinava com a maior calma do mundo. E eu fui fazendo aquele tapete ali, foi o primeiro tapete que eu fiz, vendi alguns e fiquei, né, com um pra mim também. Ele tá bem velhinho, bem surradinho, mas olha só, 9 anos eu ainda tenho esse tapete. E é dele que eu faço outros, né? E eu tenho essa videoaula aqui no canal, certo? Então, eu comecei a fazer tapetes para vender. Não vendia tanto assim, sabe? Vendia lá, de vez em quando eu vendia um jogo de banheiro, de vez em quando eu vendia um tapetinho. Aí veio a febre das corujinhas, eu comecei a fazer uns tapetes de corujinhas e vendi também. Mas não era nada assim muito, sabe? Não era nada assim que eu fizesse muito dinheiro, não. Então as coisas foram mudando e eu parei de fazer tapete assim um pouco. Não que eu parei totalmente, eu parei um pouco porque eu comecei a trabalhar. Aí fui aí pro mundo, né, de trabalhar em restaurante, aquela correria. De vez em quando eu pegava um tapete para fazer no fim de semana, vendia um ou outro, mas é aquela coisa. Tinha mês que eu vendia ali R$ 80 por mês. Aí tinha mês que eu não vendia nada. Aí no outro mês eu vendia ali um jogo de banheiro, R$ 130. Aí passava 2 meses, não vendia nada. Depois, sabe, aquela coisa, vendia, mas não era nada que fosse tão, né? E novamente a vida foi seguindo o seu curso. E eu trabalhando em restaurante, todo santo dia, aquela luta, aquela guerra, veio a pandemia, né? A pandemia foi um momento muito difícil para todos nós. A pandemia foi muito difícil para o comércio e foi muito difícil para os funcionários também, sabe? Então, assim, né, os restaurantes fechados, o restaurante que eu trabalhava demitiu lá um monte de gente, eu ainda fiquei, mas acabei trabalhando mais, muito sobrecarregada, não fiquei muito tempo ali mais naquele lugar, um lugar que eu trabalhei há muito tempo, mas depois da pandemia a sociedade se desfez e eu fui com os patrões, né, se desfizeram a sociedade e eu fui com eu preferi trabalhar com que ia trabalhar apenas os fins de semana. E eu trabalhando com ele, pensei, olha só, é uma oportunidade de eu trabalhar o fim de semana, né? Eu trabalhava sexta, sábado e domingo. E durante a semana eu ia produzir tapete para vender. E nessa época eu comecei a, sabe, pegar firme no crochê e comecei a fazer crochê bastante e vendi bastante também. Eu vendi muito tapete nessa época. Só que eu sou muito louca. Por quê? Porque eu faço crochê, eu sou artesã, né? Eu sei fazer várias coisas, sabe? E eu inventei de fazer muita coisa ali. Muita coisa mesmo. Aí eu fazia crochê e comecei a fazer laços também. E comecei a trabalhar com resina. E comecei a trabalhar com pulseiras de miçanga. E fiz uma infinidade de coisas. O que que acontece? Muitos nichos ali para trabalhar, sabe? Muita coisa para trabalhar dentro do artesanato.
E eu tive que gastar muito dinheiro também. Da mesma forma que eu recebia, eu tinha que gastar dinheiro, porque eu tinha que comprar barbante, aí eu queria fazer bolsa de crochê, tinha que comprar fio de malha, aí eu queria fazer laço, tinha que comprar fita, tinha que comprar cola, tinha que comprar aplique, aí eu queria mexer com resina, tinha que comprar resina, que é caríssimo, tinha que comprar forminhas, que é caríssimo, tinha que uma infinidade de coisas, assim. Eu, na época, eu não soube trabalhar. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu não soube trabalhar. A resina, por exemplo, não deu certo para mim. Não deu certo para mim porque eu não me esforcei para que isso desse certo. Então, eu só gastei dinheiro com resina, sabe? Só gastei dinheiro. As coisas para resina são muito caras mesmo. E eu não levei a sério trabalhar com resina, desisti, sabe? Desisti. Tenho lá formas, tenho glitters, tenho bastante coisa de resina que eu não uso e que foi dinheiro. Para mim foi jogado fora, porque eu não ganhei dinheiro com resina. Igual falei, não ganhei porque eu não me esforcei para ganhar o dinheiro com a resina. E os laços também, vendi bastante laço, mas tipo assim, eu fazia laço para ganhar dinheiro, não era porque eu amava fazer laço. E também abandonei os laços. A única coisa que eu faço até hoje são as pulseiras de macremé, né? E de miçangas. Eu posso até deixar o modelo aqui. Eu faço eles porque os meus filhos também fazem. E a gente vende, sabe? Eu e meus filhos, a gente vende até hoje. E o crochê. E dentro do nicho do crochê, eu queria fazer um monte de coisa também. Eu queria fazer bolsa, eu queria fazer amigurumi, eu queria fazer uma infinidade de coisa, tá? Até hoje eu faço, mas assim, já com a encomenda, entendeu? Porque assim, se alguém chegar pra mim e falar assim, olha, faça um amigurumi pra mim, eu faço, porque eu não vou dispensar serviço, já que o crochê pra mim ainda não é algo tão firme, tão fixo, sabe? Eu ainda não tenho uma renda muito boa com crochê, eu só tenho renda extra com crochê, não tenho renda principal, tá? O crochê para mim não é renda principal, é renda extra. Eu sempre falo isso. Então eu faço, mas sobre encomenda, entendeu? Então a pessoa me encomendou, eu compro especificamente aquilo. Antigamente não, antigamente eu comprava lá infinidade de coisa, deixava guardado para se der a sorte alguém me pedir eu ter para fazer. Então eu trabalhava muito errado. Comprei muito fio de malha, que até hoje eu tenho lá em casa, que eu nunca fiz bolsa. Eu fiz bastante bolsa na época, mas sobre encomenda. Os fios que eu comprava para fazer não saía, só saía o que as pessoas me pediam. E então, assim, vendi muito crochê, vendi muito artesanato, porém não equilibrei isso aí, eu não soube administrar tudo isso aí. E, né, aí agora, depois que eu deixei de trabalhar em restaurante, eu trabalho aqui em um outro lugar, em um outro ambiente, né? Trabalho em um açaí, já falei pra vocês. E aqui pra mim é mais tranquilo. E eu consigo ter aí um tempo de folga, né? Eu trabalho todo dia, só folgo na sexta-feira o dia todo. Mas tem dias como hoje, por exemplo, que é segunda-feira, eu estou aqui no serviço à noite, mas durante o dia eu não trabalhei, aí eu fiquei em casa, aí dá pra fazer alguma coisa, adiantar alguma coisinha. Igual eu tô aqui, ó, dá pra adiantar alguma coisinha, sabe? E aqui também eu consigo, às vezes, fazer uma carreirinha ou outra de alguma coisa. Eu consigo trazer meu crochê e fazer uma carreirinha ou outra. Tem dia que eu consigo fazer muita coisa, tem dia que eu consigo fazer pouca coisa, tem dia que eu não consigo fazer nada. Depende aí do movimento da loja. E, e é assim. Aí eu estou aqui agora e estou produzindo bastante crochê, graças a Deus. E eu consigo expor o meu crochê hoje. E hoje eu consigo também mostrar o meu trabalho nas redes sociais. E eu consigo também, através do YouTube, agora,
mostrar o meu trabalho, né? Então, minha gente, essa é a minha história com o crochê, que vai ter continuidade, né? Essa é a minha história até hoje com o crochê. E eu quero dizer a vocês que eu amo demais o crochê, que o crochê assim ele mudou a minha vida. Como eu disse para vocês, né, o crochê ele nos ensina a ter paciência, ter perseverança. É aquela coisa, se você errar, a gente começa de novo. O crochê é assim, né? A gente erra e recomeça. A gente consegue ter paciência, a gente consegue aprender, sabe? O crochê é um aprendizado na nossa vida. E você aí, minha amiga crocheteira, qual a sua história com crochê? Você se lembra de tudo que você passou no crochê? Talvez às vezes, né, a gente pensa em desistir, porque acontece tantas coisas, né? Principalmente quem é empreendedor no crochê, a gente passa por tanta coisa. Às vezes a gente pensa em desistir porque as pessoas não querem dar valor ao nosso trabalho, ou às vezes tem gente que não acredita na gente quando a gente trabalha com crochê. Tem pessoas aí que os familiares não apoiam. Eu, graças a Deus, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque eu sou cercada de pessoas que apoiam o meu projeto com crochê, sabe? Mas assim, infelizmente, tem muita gente aí que não apoia as meninas que tá aí lutando para fazer crochê, gente. Isso aqui é um trabalho como qualquer outro, entende? Eu, por mais que eu esteja, que eu trabalhe fora, né? Eu encaro o crochê como um trabalho, não é um passatempo, sabe? Quando eu tô em casa trabalhando. E é isso que muita gente não entende, é que se vê a gente em casa crochetando, vai achar que você tá ali passando tempo, que você não tá fazendo nada. E não, o crochê é um trabalho também, né? Para muita gente o crochê é uma terapia, para muita gente o crochê é um passatempo, para muita gente o crochê é um hobby. Então, para cada pessoa o crochê ele vai agir de uma forma, de um jeito, né? Então, minha gente, esse é o vídeo de hoje. Eu quero dizer a você que se você gostou do vídeo, você dê um like aí, que você se inscreva no canal, que você fique aqui comigo, me apoie aí nessa jornada. Eu estou aqui no começo do YouTube. Eu gostaria muito de ter a força de vocês aí do outro lado, curtisse, comentasse, se inscrevesse no canal e ficasse comigo e acompanhasse aí a minha história, né? O meu artesanato, a minha arte, sabe? Sempre eu vou estar trazendo aqui para vocês, sempre na segunda, na quarta e na sexta, conteúdo, tá bom? Videoaulas, passo a passo, vlog de produção, várias coisas aí, tá bom, gente? Mas assim, eu preciso aí do apoio de vocês, né? Eu preciso que vocês estejam comigo, porque eu vou mostrar para quem o meu trabalho, se ninguém vê, né? Eu quero mostrar e quero inspirar aí também as pessoas que estão na luta, que estão aí lutando para vender o seu crochê, tá certo? E eu quero dizer que para mim é um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. E eu quero mandar um beijo a todos vocês, tá bom? Eu quero dizer do fundo do meu coração que eu estou amando mesmo gravar conteúdo e ver que tem muita gente que se identifica comigo e que tem muita gente aí que me apoia, as meninas do crochê que me apoia, as meninas aí que tem canal, que estão me apoiando também. Eu quero dizer a cada uma de vocês que eu agradeço demais, que vocês é luz na minha vida. Então, que Deus abençoe a todos, tá? Um beijo e até mais.